Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer essa fantasia de ovelha. Eu vou fazer ela no tamanho de 3 meses, que foi o que a cliente me pediu, tá? Aproveitei para passar aqui para vocês. Vou utilizar uma agulha de número 2. Vou utilizar também uma lã bebê de Tex 214. E vou precisar de sobras de fio de lã rosa claro, tá? Vou deixar na descrição para vocês a numeração das duas cores, tá? O branco não tem necessidade, mas o rosa aí eu vou deixar. Se você quiser usar as mesmas cores, tá bom? Então vamos lá começar a nossa peça. Vamos lá começar? Para começar aqui o meu trabalho, vou fazer aqui um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer mais 3 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu fiquei aqui com 4 pontos altos, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais, para ficar melhor para vocês visualizarem. Agora eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir aqui na terceira correntinha de início. Vou laçar o meu fio e puxar de uma vez. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, viro o meu trabalho e tenho o meu primeiro ponto pipoca. A gente tá começando aqui pela toquinha, tá, gente? Esqueci de falar com vocês. Agora eu vou fazer aqui novamente 4 pontos altos. 3 e 4. Venho no último ponto aqui, insiro a agulha, dou uma laçada, faço 2 correntinhas e viro novamente o meu trabalho. E tenho 2 pontos pipoca. Eu preciso de um total de 6 pontos pipocas aqui dentro desse anel mágico, tá? Fiz aqui então os meus 6 pontos pipoca e as minhas 2 correntinhas. Vou fechar aqui esse anel mágico agora. Fechei aqui o meu anel mágico. Agora eu vou vir aqui no alto dessa primeira pipoquinha que a gente fez e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro desse espaço de 2 correntinhas com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos começar a fazer aumentos, tá? Então eu vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Viro o meu trabalho, venho aqui na terceira correntinha, insiro a agulha, laço o fio e puxo tudo de uma vez. Faço 2 correntinhas e formei a minha primeira pipoca. Agora, para fazer os aumentos, aqui no mesmo espacinho, a gente vai fazer outra pipoquinha. 4 pontos altos. Viro o meu trabalho, venho no 4º ponto aqui de início, dou uma laçada e puxo de uma vez. 2 correntinhas e tá pronto o nosso primeiro aumento. Então, vou passar para outra correntinha, para o outro espacinho de 2 correntinhas e vou fazer novamente
duas pipoquinhas aqui dentro, separadas por duas correntinhas, tá bom? Fiz aqui, gente, em cada espacinho de duas correntinhas, eu fiz duas pipoquinhas, tá? Fiquei com um total de 12 pipocas. Na primeira carreira a gente tinha 6, agora a gente tem 12. Fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui no alto da primeira pipoquinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui para o centro dessas duas correntinhas. E vou fazer aqui novamente 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, totalizando 4. 2 e 3. Viro o meu trabalho, venho na terceira correntinha, dou uma laçada e tiro de uma vez. 2 correntinhas de espaço e viro o meu trabalho. Agora a gente vai fazer uma pipoquinha sozinha, na próxima um aumento. Uma sozinha, no próximo um aumento, tá? Então aqui no próximo a gente vai fazer um aumento, vai ser 2 pipoquinhas no mesmo espaço. 3, 4, viro o trabalho, venho no último ponto e laço. 2 correntinhas, venho no mesmo espacinho e vou fazer outra pipoca. 1, 2, 3 e 4. Tenho aqui o meu primeiro aumento. Uma pipoquinha sozinha, o meu primeiro aumento. Agora a gente vai fazer uma pipoquinha sozinha novamente. 2, 3 e 4. Viro o trabalho, laço no último ponto e faço as 2 correntinhas. Então aqui vai ser assim essa carreira, tá? Uma pipoquinha, no próximo um aumento com 2 pipoquinhas no mesmo espaço. No próximo apenas uma pipoquinha, no próximo 2 pipoquinhas. Então no final aqui a gente vai ficar com 18 pipoquinhas, tá bom? Bom, gente, então eu fiz aqui a terceira carreira com uma pipoquinha em um espaço. Na próxima, um aumento com 2 pipoquinhas. Na próxima, na próxima, um aumento com 2 pipoquinhas. Então, isso aqui é um aumento normal, só que no lugar de pontos simples, a gente está usando pipoquinhas, tá? Então, as próximas carreiras, eu vou fazer... Aqui eu vou fazer uma pipoquinha, no próximo, uma pipoquinha. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, vão ser 2 pipoquinhas sozinhas. No terceiro espacinho, 2 pipoquinhas juntas. No próximo, uma pipoquinha sozinha. No próximo, uma pipoquinha sozinha. E no próximo, 2 pipoquinhas juntas. Aí nós vamos ficar com 24 pipoquinhas, tá? Então, é um aumento normal, só que no lugar de ponto simples, a gente tá fazendo com pipocas, tá? Com ponto pipoca. E aqui, eu preciso que a minha peça fique com 12 centímetros de diâmetro, tá? Que é a largura da cabecinha de 3 meses, tá ok? Então, eu vou fazer aqui até chegar aos 12 centímetros. Acredito que mais 2 carreiras já deva dar. Vou fazer aqui e volto pra gente continuar, tá bom? Voltando aqui então, pessoal, com o meu trabalho. Então, eu fiz aqui, no meio, eu fiz 6 pipoquinhas dentro do anel mágico. No próximo, eu fiz 6 aumentos e fiquei com 12 pipoquinhas. Na outra carreira, eu fiz uma pipoquinha
e um aumento, uma pipoquinha e um aumento. Na outra eu fiz 2 pipoquinhas e um aumento. E na última aqui eu fiz 3 pipoquinhas e um aumento. Então o aumento é normal, como se fosse pontos, ponto alto, ponto baixo, o aumento é normal, tá? Fiquei aqui, a minha peça ficou com 13 centímetros, tá? Não tem problema ficar um pouquinho maior, tá? Eu tô seguindo aqui tabela de medidas universal, tá? Então, se você quiser fazer essa peça maior, você tendo a tabela, você acha no Google, né, a tabela de medidas, aí você vai olhar o diâmetro da cabeça, e aí é 15 centímetros, e pode fazer nas carreiras com aumentos, entendeu? A próxima 4 espaços e um aumento, e assim por diante, até atingir o tamanho que você quer fazer, ok? Então, para o meu tamanho, essa quantidade aqui já tá ok. A gente vai começar a fazer aqui agora a parte lateral da nossa touquinha, tá? Então, fechei aqui com ponto baixíssimo e entrei aqui no espaço de correntinhas. Vou fazer aqui 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aqui também eu estou fazendo apenas 4 pontos. Se você quiser fazer com 5, 6, aí fica a seu critério, tá? 2 correntinhas, venho para o próximo espaço e faço novamente 4 correntinhas, 4 pontos altos, gente. Viro o trabalho, venho aqui no primeiro ponto alto, dou uma laçada e tiro de uma vez. 2 correntinhas de separação, venho no próximo espaço e faço novamente 4 pontos altos. Venho no último ponto alto e puxo tudo de uma vez e 2 correntinhas. Então, essas próximas carreiras agora não vai ter mais aumento. Vai ser um ponto pipoca em cada espacinho de 2 correntinhas, tá? Vai ser assim por toda a volta até a gente atingir o tamanho que a gente precisa, a altura da peça. Então, aqui para saber a altura, eu dobro ao meio e dobro aqui novamente. Dessa forma, ficando tipo um triângulo. E aqui, para a altura de 3 meses que eu vou fazer, eu preciso de 12 a 13 centímetros de altura, tá? Então, agora a gente vai fazer carreiras circulares sem aumento até atingir 12 a 13 centímetros de altura, ok? E depois dessa medida, a gente vai fazer uma carreira de acabamento ainda. Então, essa medida tá ok. E para outros tamanhos, a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Né? Depois que você fizer aqui o diâmetro do tamanho que você precisa, você vai fazer essa dobra aqui e ver até onde você quer chegar. 15 centímetros, 16 e assim por diante, entendeu? Então eu vou fazer aqui as minhas carreiras agora sem aumento para dar formato à nossa touquinha. Quando eu atingir a medida que eu preciso, aí eu volto com vocês para a gente fazer a carreira de acabamento e fazer as orelhinhas e a florzinha da nossa touquinha, ok? Bom, gente, fiz aqui então as minhas carreiras de ponto pipoca sem aumento, tá? Cheguei aqui no tamanho que eu preciso, deu 13 centímetros. 13 centímetros de altura. Agora a gente vai fazer aqui
o nosso acabamento. Acabamento simples, tá? Prendi aqui em cima do meu ponto pipoca. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto baixo. Nas duas correntinhas eu faço 2 pontos baixos. E aqui em cima da minha pipoca eu faço um ponto baixo. Nas duas correntinhas, 2 pontos baixos. E no meu ponto pipoca, um ponto baixo. Então a gente vai fazer assim por toda a volta, tá? E a gente vai fazer essa carreira de pontos baixos e mais uma, tá ok? Vou terminar essa e fazer a próxima e volto pra gente dar continuidade. Terminei aqui então as duas carreiras de ponto baixo, no acabamento, tá? Prendi aqui com um ponto baixíssimo, fiz uma correntinha e vou cortar o meu fio. Depois a gente esconde ele aqui atrás, tá? Então está ficando assim a nossa touquinha de ovelha. Vamos fazer agora a orelhinha da nossa touquinha. Para a orelhinha, a gente vai fazer aqui 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou voltar aqui na terceira correntinha e vou fazer ponto alto. Vou fazer um ponto alto em cada ponto da base, até chegar aqui no meu último ponto. Fiz aqui os meus pontos altos. Aqui no último ponto, a gente vai colocar 6 pontos altos dentro desse ponto, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a gente vai voltar fazendo pontos altos em cada argolinha. Já aproveita e já vai escondendo esse pedacinho de fio. Vai voltar fazendo pontos altos por essa lateral aqui. Até chegar aqui, tá? Chegar aqui no final eu volto. Cheguei aqui no final, nos meus pontos altos. Vou dar uma puxadinha nesse fio, só para acertar aqui. E já posso cortar essa ponta. Agora eu vou virar o trabalho. Vou fazer 2 correntinhas. Venho no próximo espacinho e faço ponto alto. Eu vou fazer aqui 8 pontos altos, até chegar antes desses 6 pontos que a gente colocou aqui junto, tá? Fiz aqui meus 8 pontos altos. Agora, nesses 6 pontos que a gente fez aqui juntos, a gente vai fazer um aumento em cada um deles. A gente vai ficar com 6 aumentos nessa curvinha aqui, tá? Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e o último aumento. E aqui agora a gente vai fazer novamente ponto alto sobre ponto alto, 8 pontos, totalizando 8 pontos, até chegar aqui no final.
Cheguei aqui no final, a nossa orelhinha já tá dando uma emborcadinha. Essa agora é a última carreira, tá? Dou uma esticadinha no fio. Venho aqui no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. O próximo eu vou fazer um ponto meio alto. A gente puxa tudo de uma vez. Laçada na agulha, insiro a agulha aqui no ponto. Dou mais uma laçada, fiquei com 3, puxo tudo de uma vez. E agora a gente vai fazer ponto alto em cada ponto da base. Por toda a volta. Não vai ter aumentos, tá? Nessa carreira. Só ponto alto sobre ponto alto, sobre cada ponto da base. Até chegar aqui do outro lado, quando estiver faltando 4 pontos, tá bom? Aqui agora, nos últimos 4 pontos que faltam, a gente vai fazer um ponto meio alto e 3 pontos baixos, incluindo as correntinhas aqui, tá, gente? Sempre tem que fazer nas correntinhas, que é o ponto alto inicial. Vou fazer aqui uma correntinha e já posso cortar esse fio. Eu vou cortar ele um pouquinho mais comprido, para a gente fazer acabamento e depois costurar na toquinha também. Então a nossa orelhinha ficou assim. Agora a gente vai fazer aqui a parte interna da nossa orelhinha. Eu estou fazendo com esse rosa, é uma lã de bebê também, tá? É um rosa chiclete, a cor dele. Aqui eu vou fazer 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volto na terceira correntinha e vou fazer ponto alto. Então aqui vai ser igual na primeira parte da orelha, um ponto alto para cada correntinha. Cheguei aqui no último ponto, eu vou colocar 6 pontos no mesmo espacinho e viro fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Fiz aqui então, gente, igual na nossa orelhinha, tá? Fiz 8 pontos altos. No última correntinha eu coloquei 6 pontos altos juntos e mais 8 pontos altos do lado de cá. Vou virar o trabalho, faço 2 correntinhas, no próximo espaço, ponto alto. Vou fazer 8 pontos altos. 8 pontos altos, cheguei aqui nos aumentos, cheguei aqui nos 6 pontos altos juntos, eu vou fazer um aumento em cada um desses, totalizando 6 aumentos. E do lado de cá, 8 pontos altos novamente, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só você voltar o vídeo aqui na orelhinha, que dá para entender direitinho, tá? Terminei aqui então, como na orelha, tá? Fiz 8 pontos altos. Nos 6 pontos juntos aqui, eu fiz um aumento em cada um. Então, eu fiquei com 6 aumentos. E fiz novamente 8 pontos altos. Faço uma correntinha e aqui eu já posso cortar esse fio. Vou esconder ele aqui com uma agulha. Só passar ele aqui. Não precisa ser muito bem assim, muito escondido não, porque a gente vai grudar ele aqui dentro, tá? Da orelhinha. É a parte interna da orelha. E aqui no caso, a minha eu vou colar, tá?
Então essa parte aqui do meio, a primeira parte aqui é a parte direita do crochê. E a última aqui também é a parte direita do crochê. Eu vou virar ao contrário, pro lado avesso. Vou fazer isso aqui com a minha peça. Eu vou colar essa parte nessa aqui, tá? Porque se eu costurar, vai aparecer ou a linha branca na linha rosa, ou a linha rosa na linha branca. Então não vai ficar legal. Aí eu vou colar, tá bom? Vou passar um pouco de cola aqui na borda. E um pouquinho só aqui no meio, não precisa ser muito. Agora aqui com a minha peça virada o lado avesso, eu vou vir aqui, vou colocar nessa direção aqui, ó. Assim. E vou desemborcar a minha peça. Vou desemborcar a minha peça e deixar a cola secar, tá? Porque como é lã, a cola demora um pouquinho mais a secar. No caso, essa cola que eu uso, que eu prefiro usar ela, que eu acho ela melhor, tá? Cola quente, ela seca rapidinho. Essa aqui demora um pouquinho mais, mas ela é muito melhor. Pode lavar tranquilamente, que não sai. E essa parte interna aqui, gente, no caso eu estou fazendo dessa cor rosa, porque é para uma mocinha, tá? Mas se você quiser fazer com um azul bebê, ou com um bege. Eu tenho aqui a minha outra orelhinha pronta, ó. Já com a colinha seca, tá? Então depois que secar aqui, a gente vai fazer uma costurinha aqui. Só para juntar as duas, pra gente poder prender na nossa toquinha, tá bom? Vou deixar aqui a minha orelhinha secando. E a gente vai fazer uma florzinha para colocar na touquinha. A minha florzinha, eu vou fazê-la assim. Faço um anel mágico. Nesse anel mágico, eu vou colocar 3 correntinhas. Vou subir aqui 3 correntinhas. Vou fazer 3 pontos altos sem fechar, tá? 1, 2 e 3. Com as correntinhas ficaram 4. Fecho tudo de uma vez. Faço mais 3 correntinhas. Vou vir aqui no meu anel mágico e vou prender com um ponto baixíssimo. Para formar a nossa pétala. Tá? Novamente, 3 correntinhas. Venho dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos sem terminar de fechar. 2 e 3. Fecho tudo de uma vez, faço 3 correntinhas e prendo aqui no anel mágico com um ponto baixíssimo. E vou repetir novamente. Então essa florzinha aqui, eu preciso que ela tenha 5 pétalas. Vou fazer mais 3 aqui e volto com vocês no finalzinho. Fiz aqui então as minhas 5 pétalas. Fiz 3 correntinhas. Vou prender aqui no anel mágico com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio. Vou cortar ele um pouquinho comprido. Pra gente poder colocar uma pérola ali. E costurar também. Vou puxar ele aqui pra dentro do anel mágico. E aqui eu posso fechar esse anel mágico já, tá? Fecho aqui o anel mágico. Esse fio que sobrou aqui, ó, eu escondo ele.
Eu estou fazendo essas partezinhas coloridas com lã, mas se você não tiver lã, você pode usar linha comum, tá? Linha Anne, linha Camila. É porque eu tenho aqui, né, esse fio. Mas se você não tiver, não tem necessidade de comprar só para fazer essas partes. Que é só a parte da orelhinha e flor, né? Aí agora, esse fio maior, eu vou passar ele aqui pra frente da nossa florzinha. Eu tenho aqui uma pérola pequenininha, gente. Deixa eu ver o tamanho dela aqui que eu não me lembro. Ela tem 5 milímetros. Vou prender essa pérola com esse fio aqui no centro da nossa florzinha. Eu prendi aqui, dou só uma laçadinha aqui atrás para a pérola ficar bem presa. E vou deixar esse fio aqui para costurar, usar para costurar na peça, tá? Aqui eu dou uma estufadinha assim na pétala, dou uma viradinha nela assim, para ficar mais gordinha, mais bonitinha. E essa florzinha eu vou precisar de duas, tá? Eu já tenho aqui a minha outra pronta, porque é uma para toquinha e uma pro topzinho, tá? Então vocês já podem fazer duas florzinhas e orelhinha também, as duas, tá? Vou me organizar aqui com essa bagunça que tá aqui de fio e volto pra gente costurar as orelhinhas na nossa toquinha e colocar a florzinha também, tá? Bom, aqui, gente, eu arrematei o meu fio aqui, tá? De baixo. Costurei aqui uma orelhinha. Lembrando que a orelhinha da ovelha é meio caidinha, tá? Então tem que colocar mais pra lateral. Aqui, quem estiver fazendo igual o meu, que esse aqui é de 3 meses, eu preguei a minha orelhinha contando aqui 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta carreira, tá? Se você estiver fazendo desse mesmo tamanho. Mas é só fazer assim com a peça, né? E colocar no lugar onde você vê que vai ficar melhor, né? Não pode ser muito baixo também. Então aqui agora, eu venho aqui na mesma direção onde está a outra. Vou fazer isso aqui. E aqui é uma costura simples, tá? Só vou passar lá na touca. E volto na orelhinha. Passo na orelhinha e volto lá na touca. A costurinha básica, costurinha simples, como se estivesse pregando um botão. Então é tranquilo aqui. Terminando aqui. O último pontinho da nossa orelha. Fiz aqui o último pontinho, então. Vou dar aqui uma laçadinha, só para a costura não voltar, tá? Vou dar aqui uma laçada e puxar. E vou esconder esse fio aqui, ó. Entre esses pontos aqui da orelha mesmo. Só eu vir passando ele aqui no meio. Jogo aqui pra dentro. Puxo. E aqui eu posso arrematar esse fio. Então a nossa orelhinha ficou assim.
tá? Na mesma direção, certinho. Agora a gente vai pregar aqui a nossa florzinha. Nossa florzinha, lá por dentro da touquinha, não tem como, vai aparecer um pouquinho de rosa, mas não tem problema, porque é lá dentro, né? Eu vou colocar desse lado de cá, perto dessa orelhinha aqui, ó. Quando colocar no bebê, aí vai ficar, a direção vai ficar boa. Vou prender aqui. E aqui também é simples, gente. Eu vou fazer algumas idas e voltas com essa agulha. Prendo lá na touca, trago pra fora, levo lá na touca de novo. Volto com ela aqui pra fora. Umas 3 vezes já é mais do que o suficiente, tá? Não precisa ser muito, porque ninguém vai pegar aqui e puxar, né? Volto com ela lá novamente, a última vez. A minha agulha saiu. Deixa eu pegar outra agulha aqui, que essa aqui é muito fininha. Só para eu terminar aqui com vocês. Ah, a lã é chatinho de mexer, que ela desfia, né? Aí, às vezes, até na hora de colocar na agulha, é meio ruinzinho. Então, aqui passei na touquinha, vou voltar aqui pra florzinha. E aqui já tá ótimo, gente, não precisa mais costurar, tá? E vou dar uma escondida aqui nesse fio, aqui na frente mesmo. Não vai aparecer. Dou algumas voltinhas com ele, pra gente arrematar. Passo aqui pro outro lado. Aqui também. E aqui já tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Corto ele bem rente. Ficou assim, tá? E aqui dentro aparece quase que nada, tá? Aqui o mais que tá aparecendo é a sombra mesmo da rosa, da florzinha rosa. Fica assim a nossa touquinha. Então a nossa touquinha já está pronta, tá? Agora a gente vai passar para a parte do short. Já volto com vocês para a gente começar a fazer o nosso shortinho. Bom, então vamos dar início aqui a nosso shortinho. O shortinho, eu começo ele pelas perninhas, tá? Eu faço uma perninha, depois a outra e junto as duas. A perninha de 3 meses, ela tem 25 centímetros. Então, eu vou fazer com 26. Apesar de que a forma que eu começo a peça, ela já estica um pouquinho. Mas tem criança que é mais fofinha, né? Mais gordinha. Então, eu vou começar assim, ó. Pro tamanho que eu vou fazer, eu vou deixar uns 60 centímetros de fio. Não sei se você já viu fazer assim, se você tem costume de fazer também. Vou deixar uns 60 centímetros de fio sobrando, tá? E aqui é o meu fio do novelo. Vou vir aqui, vou dar uma laçada. E vou laçar o fio que a gente deixou sobrando. Seguro aqui, ó, com a ponta do dedo. Laço o fio do novelo. E passo aqui por dentro. É como se a gente estivesse fazendo pontos baixos, tá? Esse é o fio do novelo. Esse é o fio que a gente deixou sobrando. Eu laço o fio que sobrou. Laço o do novelo e passo por dentro dos dois. Laço o fio que sobrou. Laço do novelo e passo por dentro dos dois. Não sei se você
já viu fazer assim, se você tem costume. Mas é melhor do que fazer correntinhas. Se você achar muito complicado, não tem costume de fazer assim, você pode fazer correntinhas, tá? Aí você faz 26 centímetros pro tamanho de 3 meses, para ficar um pouquinho mais larguinho. Eu prefiro fazer assim do que as correntinhas, porque ele cede e as correntinhas não. As correntinhas elas travam. Deixa eu fazer aqui com uma outra tonalidade de fio, para ver se dá uma melhor visualização. Deixo aqui um fio longo pro meu lado aqui, tá? Eu deixo sobrando pro meu lado. Essa tipo de ponto aqui é bom para você fazer cintura. Vai fazer uma saia, por exemplo, vai dar início pela cintura, aí as correntinhas travam, né? Você tem que fazer uma carreira muito longa de correntinhas para poder encolher e para dar para vestir, né? Desse jeito aqui, como ele alonga um pouquinho, então aqui é o fio que eu deixei sobrando, aqui é o fio do novelo. Dou uma laçada, giro, laço o fio que deixei sobrando, seguro aqui no pezinho, ó, laço o fio do novelo e passo nessas duas argolinhas. Laço novamente o fio que a gente deixou sobrando, laço do novelo e passo dentro das duas argolinhas. Novamente o fio que sobrou e o fio do novelo. O fio que sobrou e o fio do novelo. Não tem segredo, é mais a questão de treinar mesmo, sabe? Mas eu acho que fica bem melhor em certos trabalhos, eu acho que fica melhor do que as correntinhas. Porque ele fica elástico, tá vendo? Então aqui, gente, para não alongar demais, eu vou fazer dessa forma até eu atingir 26 centímetros, tá? Se você quiser fazer as correntinhas, sem problema, faça 26 centímetros de correntinha. Vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Cheguei aqui então no tamanho que eu preciso, tá? Fiz da forma que eu falei com vocês e olha a diferença, olha, de elasticidade, tá vendo? Por isso que eu prefiro fazer dessa forma. Então aqui agora, eu vou virar aqui, vou vir acertando como se fossem as correntinhas mesmo, né? E vou prender aqui no meu primeiro pontinho, com um ponto baixíssimo. E depois a gente arremata esse fio aqui, ó. Da mesma forma que a gente faz amigurumi, sabe? Para fazer aquele ponto disfarçado, a gente arremata da mesma forma. Aqui então eu vou subir 3 correntinhas. E aqui nesse mesmo pontinho eu vou fazer mais 3 pontos altos, para a gente começar a fazer os nossos pontos pipoca. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, contando com as correntinhas, fiquei com 4 pontos altos. Viro o trabalho, venho aqui na terceira correntinha, laço o fio e puxo de uma vez. 2 correntinhas de espaço, tenho o meu primeiro ponto pipoca. Aqui, tanto nesse ponto ou nas correntinhas, eu vou saltar 2, venho no terceiro e vou fazer novamente 4 pontos altos no mesmo espaço. Fiz aqui os meus 4 pontos altos, viro o trabalho, venho no primeiro ponto, laço o fio e tiro de uma vez. Então essa carreira vai ser assim, tá?
vou saltar 2 aqui da base e fazer um ponto pipoca. Salto 2 da base, faço no terceiro, faço um ponto pipoca. Aqui, se você estiver fazendo dessa forma, gente, eu arremato assim, como eu estava falando, né? Eu venho aqui, passo o meu fio e venho aqui dentro e saio com ele, como se fosse um ponto falso. Fica como se fosse um ponto falso, igual no amigurumi. Depois eu vou esconder ele direitinho aqui, só para mostrar para vocês isso aqui mesmo. Vou esconder ele aqui direitinho, porque eu tenho que estar com meus pontos altos, meus pontos prontos, para esconder ele dentro dos pontos ali, tá? Então eu vou fazer aqui até chegar aqui no final, saltando 2 da base, no terceiro fazendo ponto pipoca. Chegando aqui no final, eu volto pra gente continuar. Eu fiz aqui então, gente, ponto pipoca por toda a minha carreira, tá? Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui agora nesse espaço de 2 correntinhas e vou subir 3 correntinhas. Eu tenho aqui a minha outra perninha já pronta, tá? Você pode fazer assim também, já deixar a outra perninha pronta, que aí você não precisa cortar o fio daqui pra cima. Eu vou fazer só essa carreira na perninha, porque depois a gente vai ter aqui uma carreira de acabamento na parte de baixo delas. Então eu vou fazer só essa carreirinha aqui, tá? Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Viro o trabalho para fechar o nosso ponto pipoca. Duas correntinhas. Agora, eu não vou fazer aqui. Eu vou vir aqui na minha outra perninha. Vou escolher qualquer espacinho desse aqui de correntinhas. E vou fazer um ponto alto. 2. 3. E 4. Viro aqui o trabalho e fecho no quarto ponto alto. 2 correntinhas. E agora eu continuo nessa perninha aqui mesmo, fazendo os nossos pontos pipoca, tá? Então a nossa união, a gente vai unir dessa forma. Eu vou fazer aqui os meus pontos pipoca até chegar aqui do outro lado, tá? Chegando aqui do outro lado, eu mostro para vocês novamente aqui pra gente fazer a união, tá bom? Então vou fazer aqui por toda essa perna. Chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Fiz aqui então, gente, ó, por toda a minha volta, tá? Em cada espaço de correntinhas eu fiz uma pipoquinha. Aqui é onde a gente iniciou nessa perninha de cá. Agora aqui eu cheguei aqui nesse último espacinho, fiz as minhas 2 correntinhas. Eu vou vir aqui para outra perninha, nesse primeiro espaço aqui, depois desse que a gente iniciou, nesse primeiro espaço, e vou fazer novamente 4 pontos altos. Para formar a nossa pipoquinha, tá? Bem, no próximo espaço, novamente, 4 pontos altos. E forma assim a nossa outra pipoquinha. Então eu vou fazer aqui por toda a volta até chegar aqui do outro lado onde a gente iniciou, tá?
Vou fazer por toda a volta. Chegando aqui no último, eu volto com vocês pra gente continuar. Cheguei aqui no final dessa perninha, gente. Fiz o meu último ponto pipoca. Vou tirar aqui o meu marcador. Venho aqui no alto, bem aqui no alto desse ponto pipoca onde a gente iniciou. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui para o espaço de 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer novamente ponto pipoca. Então daqui para lá agora, daqui para frente, a gente vai fazer carreiras circulares de ponto pipoca, tá? Até atingir a altura do nosso shortinho. Quatro pontos altos. E fecho aqui o meu ponto pipoca. Então, daqui até chegar lá na parte de cima da cintura da criança, a gente vai fazer somente circulando, tá? E depois a gente vai vir aqui e vai dar um acabamento para não ficar esse buraquinho aqui no meio, tá bom? Então aqui agora a gente vai fazer assim, dessa forma, em cada espaço de correntinhas a gente vai colocar um ponto pipoca, circulando até atingir a quantidade que eu preciso. Nesse caso aqui, que é 3 meses que eu estou fazendo, tirando essa primeira carreira que é da perninha, a partir da segunda aqui, eu preciso de 20 centímetros, entre 18 e 20 centímetros. Eu vou fazer aqui e mostro para vocês, mas vai ser entre 18 centímetros mais ou menos, de altura do gancho da minha peça. É 18 centímetros, não vai precisar ser 20 não, porque lá em cima ainda tem um cos, né, para poder passar um cordãozinho. Então 18 centímetros já vai dar, tá ok? Vou fazer aqui então até atingir e volto com vocês. Aqui sem aumento, sem diminuição. Questão do quadril, aqui dá tranquilo, porque como eu tenho aqui 12 centímetros de uma perna e 12 da outra, vai dar 22. 22 com 22, 44 centímetros, que é o tamanho do quadril de 3 meses, tá? Então não precisa aumentar pontos aqui não. Desse tamanho já tá ok. É só fazer as carreiras circulares mesmo. Vou fazer aqui as minhas. Quando eu chegar à altura que eu necessito, eu volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, então eu fiz aqui as carreiras para a altura que eu preciso, tá? Tirando essa aqui que é da perninha, a partir da segunda carreira, eu fiquei com 18 centímetros, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui acabamento. Aqui eu vou deixar o meu fio assim, esticadinho. A gente vai fazer um acabamento aqui para colocar um cordão para amarrar, tá? Vou dar uma torcida aqui. Inserir no mesmo lugar. Fazer um ponto alto. E a partir de agora, em cada espacinho de correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. No meu ponto pipoca, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. Nas correntinhas, 2 pontos altos. Em cima do ponto pipoca, um ponto alto. Então a gente vai fazer dessa forma por toda a volta até chegar aqui no final, tá?
Terminei aqui então a minha carreira de ponto alto, tá? Agora eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos. A nossa última carreirinha, tá? Será toda ponto baixo. Em cada ponto alto da base, um ponto baixo. Dessa forma, tá? Até chegar aqui no final. E aqui, eu deixei um pedacinho de fio aqui na minha agulha, para eu fazer a união aqui da perninha. Eu vou unir esse primeiro com esse aqui, ó. Dessa forma, tá? Se você quiser unir aqui e deixar 2 gominhos para cada lado, 2 carreiras, aí fica a seu critério, tá? Eu vou deixar só uma, porque aqui a gente vai fazer a carreira de acabamento e vai dar uma fechadinha nessa perna. Então, eu vou deixar só uma aqui mesmo. Aí, eu vou fazer a minha carreira aqui, então, de pontos baixos. Vou costurar aqui o meio da minha perna e volto pra gente continuar. Bom, terminei então aqui a minha carreira de pontos baixos. Já arrematei o meu fio e fiz aqui a minha costura no meio das perninhas, tá bom? Agora a gente vai começar aqui a fazer o acabamento das perninhas. Vou dar uma laçada aqui no meu fio. Venho aqui em cima do ponto pipoca e vou fazer aqui um ponto alto. A gente vai trabalhar com pontos altos nessa perninha. Venho aqui no espaço de correntinhas, vou colocar um ponto alto aqui. Na pipoca, um ponto alto. No espaço de correntinhas, um ponto alto. Então, a gente vai fazer dessa forma por toda a volta da nossa peça. Onde tem a pipoquinha, eu faço um ponto alto. Onde tem o espaço de correntinhas, eu faço um ponto alto. Apenas um ponto alto, tá, gente? Vou fazer assim por toda a minha perninha. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui então a minha carreira de pontos altos. Agora a gente vai trabalhar uma carreira de ponto barra ou ponto relevo. Cada pessoa chama um nome diferente. Então, eu fiz aqui as minhas 3 correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto e vou pegar pela frente. E vou fazer o meu primeiro ponto relevo. O próximo eu vou pegar por trás. O próximo eu pego pela frente. O próximo eu pego por trás. Então, a gente vai fazer assim por toda essa nossa carreira, tá bom? Um ponto pegando pela frente e um ponto pegando por trás, formando o nosso ponto relevo da barra da nossa perninha. Vou fazer por toda a volta. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Fiz aqui então a minha carreira de ponto em relevo, tá? Por toda a volta. Chegou aqui na terceira correntinha, eu fechei com um ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha e vou cortar esse fio. Para eu arrematar aqui. Vou fazer a outra perninha igual, tá? Vou fazer a minha outra perninha. Vocês podem ver que ela já deu uma fechadinha. E aqui vai o cordãozinho. Para dar uma ajustada na cintura. Porque aqui a largura que tá é a largura do quadril. Né? Ela tá com a mesma largura total. E aqui a cintura é um pouquinho mais fechadinha. Então, na hora que a gente colocar o cordão, a gente ajusta a cintura e aqui vai ficar fofinho. Dessa forma. Então, eu vou fazer aqui a minha outra perninha e volto pra gente fazer o rabinho para colocar na nossa peça. Tá ok?
Bom, fiz aqui então, gente, a minha outra perninha, tá? Agora a gente vai fazer o rabinho para colocar na nossa peça. Vou deixar aqui de lado por enquanto. Agora eu vou trocar de agulha. Eu vou usar a agulha 1,75 para fazer o rabinho. O rabinho eu vou fazer um anel mágico. Vou fazer aqui dentro uma correntinha e 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Puxo aqui o meu anel mágico. Agora eu vou fazer um aumento em cada ponto da base. Então a gente vai ficar aqui com um total de 12 pontos, tá? Em cada pontinho eu vou colocar 2 pontos baixos. Nós vamos ficar com 12 pontos. Pessoal, espero que vocês estejam gostando das videoaulas que eu tô trazendo para vocês, tá? Deixem sempre comentários para mim, tá? Para eu saber o que vocês estão achando. Curtam o vídeo, compartilhem, tá? Isso é muito importante para eu continuar trazendo vídeo para vocês. Cheguei aqui, ó, fiz os meus 6 aumentos, que totalizou 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, pra gente obter um total de 18 pontos. Vou colocar meu marcador aqui agora para eu não me perder. Então é um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a volta. Fiz aqui o meu último aumento, cheguei no meu marcador. Vou fazer aqui agora 2 pontos baixos, 1, 2. No próximo, um aumento. Deixa eu marcar aqui de novo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, essa carreira será 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos. Fiz aqui, então, meus 24 pontos. Tirei aqui meu marcador. E agora, eu vou fazer carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Acabaram os nossos aumentos. Então, aqui eu vou fazer um total, contando com essa carreira que eu estou fazendo, vou fazer essa e mais 3 carreiras, totalizando 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, para a gente começar a fechar o rabinho da nossa ovelhinha, tá? Então, eu vou terminar essa aqui e vou fazer mais 3, tá ok? Fiz aqui, então, as minhas 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, 24 pontos. Agora eu vou fazer diminuição. Vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, pegando apenas na primeira argolinha e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a volta. A gente vai ficar com 18 pontos. Terminei a minha carreira de diminuições, fiquei com 18 pontos. Agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, 18 pontos, por 2 carreiras, tá bom? Vou fazer essa e mais uma com 18 pontos.
Fiz aqui então, pessoal, as minhas 2 carreiras de ponto baixo com 18 pontos. Agora eu vou fazer outra carreira de diminuição. Essa aqui será um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Tá? No final a gente vai ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. Fiz aqui então a minha carreira de diminuições, fiquei com 12 pontos. Eu vou colocar aqui agora um pouquinho de enchimento, só para o nosso rabinho, a nossa peça não ficar achatada, tá? É bem pouquinho mesmo. Só para ela não ficar reta e feia, né? Dá um formatinho. Aqui, gente, no caso, para você que trabalha mais com roupas, tapetes, ou se você quer fazer assim, faz por hobby, né? E quer fazer para um parente seu e não tem o enchimento em casa, não tem necessidade de você comprar o enchimento não, tá? Essas sobrinhas de fio que a gente tirou das pontas, né? Das pontas que a gente foi arrematando, você pode usar no mesmo tom, né? Branco, e colocar. Você não vai deixar de fazer a sua peça por isso, entendeu? Aqui, eu já coloquei o enchimento, ó, não precisa mais do que isso. É só para a peça não ficar achatada, tá? Só para ela dar uma torneadinha. Então, se você não tiver o enchimento, não tem necessidade de você comprar. Porque às vezes você trabalha com roupas, faz por hobby, né? E não tem. Aí você pode usar sobrinhas de fio que você cortou da peça e colocar aqui dentro, tá bom? Que é bem pouquinho. Então, aqui dando continuidade, a gente vai fazer aqui agora ponto sobre ponto, 12 pontos no total, por 4 carreiras, tá ok? E a gente vai finalizar essa peça dessa forma. Então, ponto sobre ponto, 12 pontos por 4 carreiras. Terminei aqui então as minhas 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, com 12 pontos. Vou cortar o fio aqui agora, vou deixar um pedacinho maiorzinho pra gente costurar na nossa peça. Vou puxar aqui, já posso tirar do meu marcador. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, no meu enchimento. E aqui, gente, para colocar na peça, é uma costura simples, tá? Primeiro, eu vou fechar essa parte aqui da nossa cauda. Vou fechar aqui com a costura simples também. Último pontinho aqui. Fechei aqui então a minha caudinha. Ela ficou dessa forma, tá? Agora aqui eu pego a minha peça. Aqui, ó. Não sei se dá pra... Deixa eu aumentar aqui a tela. Ficar melhor. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. A parte onde a gente iniciou e terminou o trabalho. Nessa marca aqui. Então aqui, na parte de trás, que é onde está essa marca, eu vou vir aqui, ó, na parte central da perninha, e vou costurar o meu rabinho mais ou menos, deixa eu ver aqui, nessa carreira aqui. É só você ter uma noção de onde mais ou menos vai bater o bumbum da criança, porque se você colocar muito baixo, né, ou muito lá em cima, vai ficar feio. E aqui é uma costurinha simples,
da mesma forma que a gente costurou a nossa orelhinha, tá? Então vai lá no shortinho, passa o fio, volta no rabinho, até terminar, tá? Então aqui é uma costurinha simples, não tem necessidade de eu passar para vocês, porque só vai alongar o vídeo. Vou terminar de costurar aqui, pra gente dar continuidade. Aproveitando, eu fiz um cordão aqui, ó, com 80 centímetros de comprimento, para colocar na nossa cinturinha, tá? Então eu vou costurar aqui o rabinho, vou passar o meu cordão e volto com a peça e mostro para vocês como que ficou, pra gente fazer o nosso top, ok? Bom, pessoal, então aqui, ó, costurei aqui o meu rabinho, tá? E passei aqui o meu cordão. Eu saltei aqui, ó, 5 pontos altos em cada partezinha dessa. Isso aqui é a seu critério, tá? Aqui para colocar eu centralizei, olhei aqui o centro para começar a passar, tá? E ficou dessa forma. Então aqui o nosso shortinho também já está pronto. Agora a gente vai passar para a parte do top, tá? Então o nosso top, a gente vai voltar. Deixa eu só desembolar meu fio aqui, gente. Deu uma emboladinha aqui. A gente vai voltar aqui para a nossa agulha de número 2, tá? Vou fazer aqui um anel mágico. Vou subir 3 correntinhas. E vou fazer mais 3 pontos altos. Viro o meu trabalho, venho na terceira correntinha, laço o fio e puxo de uma vez, para fazer o nosso ponto pipoca. Faço 3 correntinhas, volto no anel mágico e faço 4 pontos altos. 3 e 4. Viro o trabalho, venho no primeiro ponto e fecho de uma vez. Faço 3 correntinhas de espaço e volto novamente aqui pro anel mágico. Então aqui nesse anel mágico eu preciso de 6 pipoquinhas dessa, tá? Fiz aqui as minhas 6 pipoquinhas, vou fechar o meu anel mágico. E fiz as minhas 3 correntinhas. Agora eu vou vir aqui em cima da primeira pipoquinha e fechar com um ponto baixíssimo. Caminhar com ponto baixíssimo aqui para dentro desse espaço de correntinhas, ficando assim. Aqui eu vou subir 3 correntinhas e fazer mais 3 pontos altos, para a gente formar a nossa pipoca. Viro o trabalho, venho na terceira correntinha, faço 3 correntinhas, viro o trabalho novamente. Agora nesse próximo espacinho, deixa eu aproximar aqui, a gente tá meio longe, né? A linha branca ainda não ajuda na visualização. Nesse próximo espaço aqui, eu vou fazer um aumento, tá? Então, vou fazer 4 pontos altos. Viro o trabalho e faço a pipoquinha. 3 correntinhas. E nesse mesmo espaço, eu vou fazer outra pipoquinha.
4 pontos altos. Viro o trabalho e fecho a minha pipoquinha. 3 correntinhas. Passo para o próximo espaço de correntinhas e vou fazer uma pipoquinha aqui. Então, essa carreira vai ser um espaço de correntinhas, eu faço apenas uma pipoquinha. No outro espaço, eu faço 2 pipoquinhas no mesmo lugar. Agora, nesse próximo aqui, eu vou fazer 2 pipoquinhas aqui dentro, tá? Separadas por 3 correntinhas. 2, 3 e 4. Três correntinhas, venho no mesmo espaço e faço novamente 4 pontos altos. Essa linha do início aqui tá atrapalhando. 2, 3 e 4 pontos altos. Viro o trabalho. Faço 3 correntinhas. No próximo espacinho eu vou fazer apenas um ponto pipoca. Três, 4, viro o trabalho e fecho a nossa pipoquinha. 3 correntinhas. E aqui no último espacinho eu vou fazer novamente um aumento. 2 pipoquinhas no mesmo espaço, separados por 3 correntinhas. Porque esse nosso topzinho é em formato de um triângulozinho, né? Por isso eu estou fazendo os aumentos dessa forma. 4 pontos altos. Viro o trabalho, fecho a pipoquinha, 3 correntinhas, venho aqui no alto da primeira pipoquinha e fecho o nosso trabalho com um ponto baixíssimo. Caminho aqui para o próximo espaço com um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. Deixa eu desembolar meu fio aqui de novo. Meu fio hoje tá... Então ficou assim a nossa segunda carreira. Um espacinho, uma pipoquinha, no próximo 2 pipoquinhas, no próximo uma, no próximo 2, no próximo uma, no próximo 2, tá? Essa próxima carreira aqui agora, é como se fosse um aumento normal, né, como a gente fez na toquinha, só que no caso aqui, a gente quer formar um triângulo, né? Então aqui eu vou fazer uma pipoquinha, 3 correntinhas. Nessa próxima é o nosso aumento. Vou fazer outro aumento aqui também, tá? Onde for aumento, eu vou fazer aumento. Fiz aqui a minha primeira pipoquinha, 3 correntinhas. No mesmo espaço, mais uma pipoquinha. Viro o trabalho, fechei a nossa pipoquinha, 3 correntinhas. No próximo eu vou fazer só uma. 2, 3, 4. 3 correntinhas. No próximo eu vou fazer só uma também.
Viro o trabalho, fecho a pipoquinha, 3 correntinhas. Aqui é o nosso aumento. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, 2 pipoquinhas, tá? Então essa carreira aqui é a nossa última carreira de pipoquinhas. Então ela tá ficando assim. Onde tem aumento eu vou fazer aumento, onde não tem eu vou fazer só uma pipoquinha. Então ficou, aqui nessa última aqui eu vou fazer uma pipoquinha só para inteirar 2, né? Um aumento, 2 pipoquinhas sozinhas. Aqui cheguei no aumento, vou fazer um aumento de pipoquinha. Uma pipoquinha sozinha, uma pipoquinha sozinha. Cheguei no aumento, vou fazer 2 pipoquinhas no mesmo espaço, separadas por 3 correntinhas, tá? Aqui no último espaço, eu faço uma pipoquinha sozinha. Então, vamos fazer essa carreira aqui e eu volto pra gente dar continuidade. Aqui, então, o nosso trabalho tá ficando assim. Eu tenho um aumento aqui, um aqui e um aqui em cima, separado por 2 pipoquinhas sozinhas, tá? Agora aqui, onde eu tenho as minhas correntinhas, nós vamos fazer ponto baixo, uma carreira de pontos baixos, tá? Aqui, fechei aqui com ponto baixíssimo. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Nas 3 correntinhas, 3 pontos baixos. Na pipoquinha aqui, um ponto baixo. Cheguei aqui no meu primeiro aumento. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo e um ponto meio alto. Eu dou a laçada, laço de novo e tiro tudo de uma vez. Novamente, meio ponto alto. Agora um ponto baixo. Cheguei na pipoquinha, ponto baixo. E vou voltar a fazer pontos baixos. Na correntinha, 3 pontos baixos. Na pipoquinha, um ponto baixo. Até chegar no próximo aumento. 3. Na pipoquinha também. Mais 3 pontos baixos. Um ponto baixo na pipoquinha. Cheguei aqui no meu próximo aumento. Ficando dessa forma, a gente tá dando formato ao nosso triângulo. Então, nessa pipoquinha eu vou fazer novamente um ponto baixo, 2 meios ponto alto, aqui no centro. Novamente, um ponto baixo. E vou voltar a fazer a sequência. Nas correntinhas, 3 pontos baixos, na pipoquinha, na pipoquinha um ponto baixo. Cheguei aqui no meu próximo aumento, vou fazer um ponto baixo, 2 meios ponto alto e um ponto baixo. E vou seguir fazendo novamente até chegar do lado de cá, pra gente finalizar, tá? Voltei aqui com vocês, gente, que é o seguinte. Eu cheguei aqui no meu próximo aumento. Então, aqui nesse aumento eu vou fazer um ponto baixo e um meio ponto alto. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho a minha outra peça dessa pronta. Então, para não ter que cortar o fio, aqui eu tenho a minha outra peça pronta, já com os cordões de amarração, tá? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho pra cá. E aqui eu tenho que unir. Então, eu vou unir aqui de uma vez, pra gente não ter que ficar cortando o fio, tá bom? Aqui para fazer a união é o seguinte. O tamanho que eu tô fazendo de 3 meses, entre um mamilo e outro, é entre 8 e 9 centímetros, mais ou menos.
Então eu não vou colocar muito espaço aqui não, tá? É só o espaço suficiente para a gente pregar aquela outra florzinha que nós deixamos pronta. Então aqui, para unir essa peça, eu fiz aqui, né, um ponto baixo e um ponto meio alto. Vou fazer aqui 3 correntinhas e vou prender aqui, ó, no centro desses 2 meio ponto que a gente fez, nesse aumento da quininha, tá? Vou prender aqui, entre esses pontos. Deixa eu achar o lugar certinho. Vou voltar aqui, ó, prendi aqui, tá vendo? E vou voltar fazendo ponto baixíssimo nessa correntinha que a gente fez, nessas 3 correntinhas que a gente fez. Somente pontos baixíssimos, tá, gente? Sem segredo nenhum. Cheguei aqui no último ponto baixo, na última correntinha, dou uma laçada na agulha e vou fazer o meu segundo meio ponto alto. Mais um ponto baixo para terminar a nossa quininha. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficou a união da nossa peça. Ficou dessa forma, tá? Tá ficando dessa forma aqui a união da nossa peça. Depois a gente vai colocar essa florzinha aqui no meio, tá bom? Então aqui, para terminar, da mesma forma que a gente estava fazendo, nas correntinhas 3 pontos baixos, no ponto pipoca um ponto baixo, nas correntinhas novamente 3 pontos baixos. Cheguei aqui no último, vou inserir a agulha aqui e fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e cortar aqui o meu fio para arrematar. Aí eu vou esconder ele aqui atrás depois, tá? Então aqui agora, gente, dá uma puxadinha para acertar bem o nosso triângulo, tá? Aqui eu vou fazer a parte da alça, na parte de cima. Essa alça de cima, dei aqui uma laçada. Vou vir aqui no centro. Opa, balancei aqui a câmera. Desculpa aí, gente. Vou vir aqui no centro dos meus 2 meio ponto alto. Vou prender aqui essa laçada. E vou fazer um cordão de correntinhas. Eu vou fazer aqui, gente, para essa parte do pescoço, 25 centímetros de cordão, tá? Deixa eu esconder esses fios aqui para não confundir, porque a peça já é branca, né? Já confunde um pouco. Então, aqui para a parte do pescoço, eu fiz 25 centímetros. E para a parte lateral, você vai prender da mesma forma aqui no meio, o fio, e vai fazer um cordão de 30 centímetros. 30 centímetros na lateral e 25 aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu cordão do pescoço, o meu cordão da lateral, e volto com vocês pra gente colocar a nossa florzinha. A gente tá quase terminando nosso projeto de hoje. Fiz aqui, então, os meus cordões, tá? Aqui o cordão do pescoço, da lateral. Vou prender aqui agora a nossa florzinha aqui no centro, tá? Com uma agulha de tapeceiro. Eu vou vir aqui nessas 3 correntinhas e vou costurar essa nossa florzinha aqui no meio, tá? Costura bem simples também. Passo aqui na pétala. Vou prender até aqui
nessa quininha, para a peça não ficar rodando. Porque aqui quando tem só uma correntinha, ela costuma girar. Então eu vou prender até chegar aqui nessa quina para ela não girar, tá? Volto aqui novamente na pétala. E aqui eu posso voltar para a nossa correntinha novamente. Deixa eu mostrar desse lado de cá, que acho que fica melhor, né? Vou voltar aqui novamente, então, através da nossa correntinha. O outro lado não tem problema, tá? Porque é rosa também, então não vai aparecer. E aqui, como é o lado do avesso, então cheguei aqui, ó, na minha outra quina. Vou passar aqui também um pedacinho da costura para ela, para nossa peça não torcer, como eu disse. Porque senão, quem não conhece o crochê, né? Na hora de colocar na criança, se tiver torcido, uma parte vai ficar do avesso, uma parte vai ficar do lado certo. Se a peça girar e a pessoa não souber a diferença. Então aqui agora, a gente já terminou essa costura. É só esconder o fio aqui na nossa florzinha e dar umas passadinhas pra lá e pra cá. Vou sair com ele aqui atrás de uma vez que eu já posso arrematar ele, tá? Aqui eu já posso cortar. Aqui ficou essa costurinha, mas ela vai ficar do lado do avesso da nossa peça. E assim a nossa peça não vai torcer, tá? Então ficou assim o nosso top. Deixa eu ver aqui se tá... Isso, eu preciso disso. Preciso de espaço agora. Então vou colocar aqui o nosso top. Nós terminamos o nosso projeto, gente. Temos aqui o nosso top. Temos aqui o nosso shortinho. Vou virar assim para ver o rabinho aqui. E temos aqui a nossa touquinha. Esse tamanho, como eu disse, é encomenda, é para 3 meses, é para festinha de mêsversário. O pessoal geralmente usa esse tipo de fantasia, de roupinha, mas é para fotografia, né? Fotografia newborn, ou então para aniversário também, às vezes o tema do aniversário, né? Aí gosta de colocar na criança, fica muito bonitinho, muito fofinho, né? Então aqui, gente, eu vou passar umas dicas para vocês. Comecei aqui o meu shortinho pela perninha, né? Então, com a tabela de medidas que a gente acha no Google, se eu começar pela perninha, a largura das duas perninhas juntas vai ser maior do que o quadril. Então, você pode subir reto, tranquilo, como eu expliquei enquanto eu estava confeccionando a peça, tá? Porque o quadril de uma criança de 3 meses, ele tem por volta de 44 centímetros. O meu aqui, ó, ficou com 50. Só que a mamãe vai usar com fralda, né? Então, se você for fazer uma peça maior, para 6 meses, 9 meses, você pode se guiar pela perninha. Aqui no caso estica, então não tem problema ficar, depois que a gente fez esse acabamento, né, que deu uma diminuída, não tem problema, porque a peça estica. Então se você fazer maior, por exemplo, suponhamos que a coxinha da criança, né, no meu caso que era 25 centímetros, dividido por 2, né? Então se a coxinha da criança tiver 30 centímetros, 9 meses, né? Aí você começa pela perninha, que o quadril vai ficar no tamanho bom.
A altura aqui também, geralmente na tabela de medidas, tem a altura aqui. O meu shortinho total ficou com 20 centímetros de altura, total, tá? E aqui ficou com 18. Da costurinha do meio da perna até aqui ficou com 18. A toquinha, a mesma coisa. Tem as tabelas de medida no Google. Você vai olhar o diâmetro para você fazer os aumentos para o tamanho que você quer. Olhar a altura, tá? A orelhinha, se você quiser acrescentar algum tamanho, eu fiz aqui 10 correntinhas de início, mas você pode fazer mais, se você quiser uma orelhinha maior. Outra coisa, aqui no caso do top, a diferença entre mamilo assim de criança é muito pouco. Então, esse tamanho aqui, talvez até para 9 meses ainda fique bom ainda, tá? Ou caso o contrário, você pode aumentar a quantidade de correntinhas aqui no meio. Se for para uma criança de 9 meses, 1 aninho, você pode colocar mais correntinhas aqui onde a gente prendeu a florzinha, tá? Mas esse tamanho aqui é o suficiente para cobrir o mamilo e ainda sobra ainda, que é só uma pintinha marrom, né? Então, gente, aqui, esse conjunto é para menina, né? Se você quiser fazer para menino, você pode colocar, como eu já disse, essas partezinhas aqui, você pode fazer azul, azul bebê, pode fazer marrom claro, bege, né? E no lugar de colocar a florzinha, aqui no caso não vai ter o top, né? Para menino não vai ter o top. E na toquinha você não põe nada. Então você pode fazer, no lugar do top, você pode fazer uma gravatinha borboleta, ou uma gravatinha normal para colocar no pescocinho do bebê. E aqui é outra coisa. Geralmente essas... Bom, se a mamãe não gostar, né? Aqui no caso que fica fofadinho, se a mamãe não gostar assim para menino, você pode fazer aqui a gente fez uma carreira só de início, né? Você pode fazer umas 3 carreiras de início, sem esse acabamento de fechamento. Faz só um acabamento com uma carreira de pontos baixos e deixa 3 carreiras, uma pecinha mais quadrada para menino, entendeu? Que aqui é mais fofinho assim, né? Que é mais para menininha. Mas tem essa opção de você fazer para menino dessa forma. Ao invés de fazer assim, você faz 3 carreiras e deixa retinho. Ok? Gente, então é isso. Acho que eu passei as dicas que eu queria para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa videoaula. Produzam, façam bastante, tá? É isso então. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês, ok? E aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente!